momento, fazer menção a uma data comemorativa que acontece hoje. Esta data comemorativa, 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. E o que vem a ser o dia da Reforma Protestante? 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, na Alemanha, ele afixou ali na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, 95 teses que falavam, que protestavam contra a atitude do Papa daquela época, sobre vários aspectos de desvios doutrinários, de desvio da palavra de Deus. Mas o mais profundo protesto que Lutero fez naquelas 95 teses foi falar que o justo viverá da fé, baseado na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. E ali deu-se início a uma revolução dentro da igreja. Até então a igreja católica era dominante. E aquele monge agostiniano, Martinho Lutero, foi perseguido, houve várias tentativas de morte, mas Lutero foi guardado por Deus. Uma vez ele saiu para ir a uma reunião onde ele faria a sua defesa, e ali no caminho ele foi preso como refém, até por uma pessoa amiga, que o conduziu a um castelo, e lá o guardou, com o nome de Cavaleiro Jorge. Naquela época não tinha internet, não tinha foto, não tinha televisão, rádio, então ficou fácil, aqueles castelos medievais, né? Disfarçar uma pessoa ali, ninguém conhecia ninguém. E Lutero ficou ali guardado naquele castelo, com o título de Cavaleiro Jorge. E ali, naqueles tempos que ele teve, Lutero pôde refletir e fazer a base daquilo que seria a sua teologia, que depois ele fez um catecismo menor, que era uma teologia mais simples, primária, um catecismo maior, que era um aprofundamento numa linguagem mais culta, e também traduziu a Bíblia do latim, que era a Vulgata Latina, usada no meio católico, aliás, usada até hoje, para o vernáculo, ou seja, a língua alemã popular. A Bíblia, traduzida por Lutero, até hoje, é usada como base do alemão moderno. Então a Bíblia de Lutero fez um marco. Esse fato, ele não é só um fato da história da igreja, mas também um fato da história mundial, porque a reforma protestante, ela não ficou só em Lutero. Outros reformadores em outros países também fizeram o mesmo, romperam com o Papa. Alguns por convicção religiosa, outros por convicção política. Nós tivemos a reforma protestante também na Inglaterra, onde o rei da Inglaterra, Henrique VIII, separou a igreja da Inglaterra da igreja romana por motivo político, que principiou por um motivo que ele estava gostando de uma garota, e o Papa não dava ali o divórcio ao rei Henrique VIII. Aí ele resolveu separar e formar a igreja dele na Inglaterra. Também nós tivemos João Calvino, que foi o reformador de Genebra. Nós tivemos Zwinglio, nós tivemos outros reformadores. Tivemos anabatistas. E houve muitas guerras, irmão. Muitas guerras, não só entre católico e protestante, mas também entre os próprios protestantes. Muitas mortes, porque as igrejas que ali se formaram eram igrejas nacionais, comandada o dirigente da nação, e também igrejas livres, que eram igrejas como as nossas,
que não tinha ligação política. E esse conflito entre os protestantes, houve briga, guerra e morte entre os próprios protestantes também. Não foi só a Igreja Católica que perseguiu o protestante. Houve também perseguição de protestante com protestante, sendo que os anabatistas foram os mais sacrificados. Quais os reflexos disso para a história? Olhe só, pela data, 1517, 17 anos atrás, o Brasil aqui havia sido descoberto por uma nação católica, Portugal. 1492, final do século XV, a América havia sido descoberta por Colombo, enviada pela missão espanhola. Então toda a América que hoje nós chamamos latina tem influência Portugal e Espanha, consequentemente 2 reis católicos. Daí porque no início do nosso descobrimento nós não temos uma grande influência evangélica protestante vindo para cá, certo? Os protestantes que fugiam da perseguição ou do Papa ou de outros grupos católicos, eles iam para a América do Norte. E os maiores grupos que fundaram até os Estados Unidos chegaram em 1620. Ou seja, chegaram 120 anos depois da descoberta do Brasil. Conseguiram formar uma nação poderosa, né? Chegaram 120 anos depois e ainda conseguiram formar uma nação poderosa. Chegava ali, basicamente, famílias já constituídas, pai, mãe, filhos, né? Ali faziam uma casa, faziam uma escola e faziam uma igreja. Era assim que chegavam os protestantes americanos, os primeiros. Aqui no Brasil, né? Misericórdia. Chegava o português, jogava aí uma porção de ladrões, né? Que os navios eram cheios de ladrões, que ninguém queria vir. Ninguém queria vir para esse fim de mundo. E até que um português daquele se entendesse com o índio, né? Depois nós trouxemos nativo afrodescendente. Então o nosso país teve essa mistura, que no início não foi uma mistura protestante, foi uma mistura indígena, católico europeu e afrodescendente, que são os escravos. Os Estados Unidos não, eles tiveram a oportunidade de formar um grupo mais seleto, basicamente de protestantes. Depois chegaram os afrodescendentes. Então essa é a influência na história, influência que a Reforma Protestante dá. A Reforma Protestante também, ela estabeleceu o costume de escolas populares, ou seja, a Igreja Católica sempre educava a elite ali dos palácios. Para que a Reforma Protestante pudesse prosseguir, os países que adotaram a linha protestante tiveram que estabelecer escolas básicas, cursos básicos, ou seja, tiveram que estabelecer o ensino fundamental. Então essa foi uma grande vantagem. Dentro da linha protestante também foi estabelecido o Estado laico, que eram das igrejas livres, principalmente os anabatistas. E eles, por sua vez, lutaram e até morreram para não deixar o rei interferir na igreja. Como nós temos hoje aqui, o pastor é o presidente, o prefeito não interfere aqui dentro. No início não, tá? No início não. Tanto luterano quanto calvinista tinham uma influência muito forte política na igreja, certo? Então outra coisa da Reforma Protestante, eles influenciaram as constituições dos países que ali foram nascidos. Nos Estados Unidos tem essa influência judaico-cristã e do lado cristão está mais ligado à linha protestante. A linha protestante do direito, a linha protestante do cidadão, a linha protestante da democracia. A forma de ver do protestante, do dinheiro, da riqueza, das finanças, é que Deus prospera a tua vida conforme Ele quiser. Diferentemente da pregação católica, onde eles falavam que apenas o pobre era o mais abençoado. Então a Igreja Católica fazia um culto à pobreza, entende?
Reforma protestante não. Ela trouxe a consciência do trabalho. Trabalhe, você vai prosperar. Ao prosperar, você fica rico. Ficar rico não é maldição. Então, essa pregação católica de o pobre é que vai para o céu, ela foi declinando, porque a pregação protestante também pregou: vai o pobre e também vai o rico. Baseado nisso, um grande escritor chamado Max Weber, ateu, ele disse que a prosperidade americana está vinculada ao capitalismo e à forma de ver do protestante da linha calvinista, né? Ou seja, o protestante que acredita que Deus faz prosperar todas as pessoas para chegar ao céu, independente que seja pobre, rico, qualquer um que seja. Então, a Reforma Protestante, em resumo, trouxe isso, uma reflexão diferente de Roma. A Reforma Protestante também quebrou essa subida de contato com Deus. Pela linha católica, se uma pessoa peca, ela tem que ir ao padre. Se o padre não resolver, ir ao bispo. Se o bispo não resolver, ir ao arcebispo. Se o arcebispo não resolver, vai ao cardeal. Se o cardeal não resolver, vai ao papa. Se o papa não resolver, já era, porque o papa é a última instância. A Reforma Protestante disse que não. Toda pessoa pode ligar e pedir perdão direto a Deus. Então quebrou essa estrutura, essa linha hierárquica que a Igreja Católica tenta impor, até hoje, tá? Para as pessoas poderem chegar a Deus. Você pede ao Santo Antônio para casar, e Santo Antônio vai pedir a Jesus, entendeu? Esse negócio de... Não, a linha protestante, ela crê. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Toda pessoa, todo pecador pode falar com Deus pela fé em Jesus. A linha protestante também adotou somente a Bíblia como regra de fé, porque até então e até hoje a Igreja Católica adota a Bíblia e as tradições, ou seja, os decretos papais. Nós adotamos somente a Bíblia, regra de fé e prática, tá? Regra de fé e prática. Daí o termo sola Scriptura, só Bíblia. A linha protestante, claro, fundamentou a sua divisão dizendo que a pessoa se reconcilia com Deus pela fé. Pela fé, ela não precisa comprar salvação e nem pagar a salvação fazendo caridade, não. As boas obras para o protestante são consequências e não causa da salvação. Você faz boas obras porque você já é salvo e não para ser salvo, diferentemente do católico, né? O espírita também tem esse pensamento: faz uma boa obra para o seu espírito ir purificando. Não é assim que pensam os espíritas? Os espíritas pensam assim. Então, já temos aí os dois batentes, sola Escritura, sola fide, que é sola fé. A Reforma Protestante também levou as pessoas a não comprar perdão, não pagar nada para ganhar. E entender que esta salvação vem direta de Deus, de graça, sola graça. Então, só a graça de Deus, só a graça de Deus. A Reforma Protestante firmou o conceito que só Jesus e somente Ele, por Ele, nós chegamos ao Pai. Baseado em vários versículos da Bíblia, e nós podemos pegar um em Atos capítulo 4, verso 12, e que diz: e em nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque debaixo do céu e da terra nenhum outro nome há pelo qual os homens sejam salvos senão Jesus. A Igreja Católica, diferentemente, ensina: peça a Santo Antônio, peça a São Jorge, não é assim? Peça a fulano, peça a cicrano, peça a Santa Maria, peça a Aparecida. Não. A Reforma Protestante firmou o conceito de solos Cristo, ou seja, só Cristo nos conduz ao Pai. E a Reforma Protestante firmou o quinto conceito, que é o conceito de agradecimento, gratidão, glória, reconhecimento somente a Deus. Então nós não fazemos festa para São Paulo, nós não fazemos festa para São Pedro, para São Abraão, para São Judas, Tadeu, não.
para Santa Maria, não. Para agradecer e dar louvores, não, nós não fazemos. O protestante não faz, porque o protestante, ele direciona a glória somente a Deus. Sola Deo glória é o quinto sola. Então você vê nesses 5 aspectos, a reforma protestante firmou um retorno ao cristianismo original, pregado lá com Pedro, Paulo, Tiago, João, Jesus e os apóstolos. Trouxe de volta a firmeza da Bíblia, trouxe de volta a fé, trouxe de volta a graça, trouxe de volta o caminho único, Cristo, trouxe de volta sola Deus glória, trouxe de volta a Escritura, somente a Bíblia, e por ela só nós temos a palavra de Deus. Então, por isso que hoje, 31 de outubro, nós comemoramos esta data, que foi o maior avivamento espiritual da igreja cristã, depois, claro, lá do Pentecoste, dos outros, ali no início. Nós temos que firmar isso, aprender, contar essa história para os nossos filhos, saber. O nome protestante veio dos luteranos, porque eles protestaram, fizeram um termo, quando a Igreja Católica obrigou Lutero e os protestantes, lá os luteranos, se recomporem, pedir perdão, eles fizeram um termo, um documento, chamado protesto, onde eles protestavam contra as atitudes católicas, mostrando pela Bíblia, pelo direito, que eles não consideravam aquela palavra do Papa como verdadeira. Daí o nome protestante. Com o tempo, essas linhas, ali iniciada com luteranos, calvinistas, certo? Anabatista, geraram aí hoje em torno de 11.000 denominações. Estima-se 11.000 denominações em todo o mundo ligadas ao protestantismo, ao movimento de reforma. Uma foi gerando outra. Porque tem mais um conceito que o protestantismo colocou ligado a essa explicação que eu dei, da pessoa, a pessoa falar direto com Deus. Então ela não pede perdão só para ela, em nome de Cristo. Ela também intercede por outras pessoas. Daí porque nós visitamos as pessoas e nós oramos. Nós não esperamos o pastor Samuel, ou outro pastor, ou eu, ou qualquer outro ministro, só nós visitarmos, que só nós podemos oficializar ali o sacerdócio de interceder pela pessoa. Não, nós incentivamos qualquer crente, a visitar, a interceder pelas pessoas. Chama-se doutrina do sacerdócio universal. Qualquer crente, ao aceitar Cristo como Salvador, ele tem a autorização de Deus de interceder e chamar outras pessoas para se ligar com o Pai. Amém? Foi isso que aquela mulher samaritana fez, não foi? Jesus falou com ela ali no poço de Jacó. Rapidamente, ela não tinha sido nem batizada ainda. Não foi nem consagrada missionária, pastor Jacé, a mulher. Ela já saiu lá em Siquém, naquele lugarejo, convidou todas as pessoas daquela cidade, daquele povoado, e aquele povo veio até Jesus. Doutrina do sacerdócio universal. Aquela mulher se tornou uma sacerdotisa, uma missionária de Jesus, trazendo pessoas para se ligar com o Pai pela fé em Cristo. Doutrina do sacerdócio universal. Então, a reforma protestante trouxe isso, esse aspecto original dos evangelhos. Colocou. E nós temos que prezar e vigiar por isto. Alguns entre nós, mesmo protestantes, já começamos a cair no mesmo erro católico. Inventar regulamentos e outras coisas com o mesmo valor da Bíblia. Já existe por aí pessoas, né? Você já vê os mórmons fazendo isso, né? Eles criaram um livro dos mórmons com o mesmo valor da Bíblia.
e segundo eles até mais, né? Então você vê que esse pensamento de querer anular a palavra de Deus, ele está sempre reincidente, é um demônio que coloca na mente das pessoas querer desprezar a palavra de Deus. Então a Reforma Protestante nos deixou esse legado, um legado de retorno às origens, um legado de retorno aos princípios da igreja primitiva, de palavra de Deus, de fé, de graça, de dar glória somente a Deus e nos ligarmos a Deus através de Jesus Cristo. Amém?